Então, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai introduzir aí o assunto de função modular, ok? Mas antes da gente começar propriamente, né, o assunto aí de módulo, de função modular, a gente precisa definir, a gente precisa ter alguns conceitos, relembrar aí alguns conceitos, né? O primeiro conceito é o conceito de valor absoluto, ok? E o valor absoluto de um número real, ele é utilizado para medir a distância entre dois números reais qualquer. Okay? Então, se eu tenho aqui uma reta, que é a reta dos reais, e eu tenho dois números, o número A e o número B, ok? A distância entre eles é o valor absoluto da sua diferença. Ou seja, quanto vale esse segmento de reta aqui é a diferença de um menos o outro. Se eu faço A menos B, eu encontro quanto que vale esse segmento de reta que une esses dois números, ok? E além, né, dessa diferença ser de expressar a distância desses dois pontos, esse conceito ele também tem uma magnitude de um número real, ou seja, A menos B ele vai ter um valor que é um número real e que representa a distância entre os dois. E aí, relembrando, né, sabendo um pouco o que é o valor absoluto, a gente vem para a definição de módulo. Né? O módulo, ou o valor absoluto, de um número real x qualquer, ele é indicado por módulo de x, então é o x entre essas duas barras, e ele possui os seguintes valores. O módulo de x ele é igual a x se x for maior ou igual a zero. Então, caso x seja um valor positivo ou nulo, o módulo de x é exatamente igual ao valor de x, ou o módulo de x é menos x se x for menor que zero. Então, para números negativos, o que eu tenho? Eu tenho uma inversão do sinal, ok? Por quê? Porque, por definição, como eu falei, o módulo, ele é sempre o quê? Ele é a distância, ele é uma distância. E essa distância, uma distância não existe, né? Significado físico que uma distância seja negativa. Por isso que o módulo ele é sempre positivo. Então, se a gente tem um número negativo, não nulo, né? A gente faz o quê? Para a gente achar o módulo desse número, a gente multiplica aquele número por menos 1. Então, esse número que era negativo, o módulo dele vai ser positivo. Ok? Então, em outras palavras, o módulo de um número real não negativo é o próprio número. Então, vamos supor, módulo de 7 é o próprio 7. O módulo de 0 é 0. O módulo de um número real negativo é o oposto desse número. Então, se eu tenho o módulo de menos 3, é o quê? É 3. Só eu pegar o meu número aqui, que era negativo, multiplicar por menos 1, ele fica positivo. Bom, o conceito geométrico, né, quando a gente fala, então, o módulo de um número real, a gente não está falando, né, da distância de dois pontos, a gente está falando especificamente de o módulo de um número real, ele representa a distância desse ponto, ou desse número, até a origem da reta real. Então, vamos supor, se eu tenho aqui dois pontos, o ponto menos 3 e o ponto 5, e eu quero saber o módulo de cada um desses números. Bom, o módulo de menos 3, nada mais é, se a gente pensa geometricamente, né, a distância que o menos 3 está da origem da reta real, e a origem é o ponto 0. Então, nada mais é do que 0 menos o menos 3. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. Da mesma forma, que o módulo de 5, se a gente pensa geometricamente, é a distância de 5 até 0. Então, é o quê? 5 menos 0, isso é igual a 5. Então, o módulo de 5 é 5. Então, a gente faz isso automaticamente, mas a gente tem que pensar que sempre que a gente faz o módulo de um número, a gente está pensando ele está posicionando ele na reta dos reais, e a gente está, na verdade, dizendo qual é a distância que esse número está da origem, que é o meu ponto 0. Ok? E aí, por isso também que o módulo de 0 é 0, porque ele está na origem. Então, a distância que ele está da origem é nula. Bom, existe uma correspondência entre os pontos de uma reta e um número real, ou seja, cada ponto da reta representa um único número e vice-versa. Tudo bem, aqui a gente está falando de números inteiros, né? Mas qualquer número real, seja ele inteiro ou não, existe a correspondência dele
por um ponto na nossa reta real. Então, qualquer número real, a gente vai ter esse módulo, a gente tem o valor absoluto desse número real, posicionando ele na reta dos reais. Ok? Bom, vamos então logo para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo... Bom, antes da gente ir para o primeiro exemplo, alguém tem dúvida do que a gente viu aí de conceito de definição de módulo, conceito de valor absoluto? Se tiver, fala aí no chat. Bom, então nosso primeiro exemplo aqui, ele pede para a gente calcular a seguinte equação: x vezes módulo de x. Bom, sempre que a gente tiver uma equação, né, uma função, enfim, e a gente tiver um módulo, a gente vai começar fazendo a análise do sinal dessa função aqui interna ao módulo. Então, assim, como a gente viu pela definição do módulo, o módulo, ele pode ser, ele vai variar, né, dependendo do valor. Assim, ele vai ser sempre positivo, mas o sinal desse módulo, se vai ser menos x ou mais x, ou igual, ou se vai ser x, né, vai depender do valor de x. Então, gente, Stefan me ligando e ele sabe que eu estou na aula, enfim. Então, vamos lá. F de x é igual a x. A função que está aqui dentro do meu módulo é a função o quê? F de x igual a x, y igual a x, que também é conhecido como a função identidade. Bom, como a gente faz a análise do sinal de uma função? A gente o quê? Encontra a raiz, faz o gráfico daquela função e vê, né, para que valores essa nossa função ela é positiva, para que valores ela é nula, né, e para que valores ela é negativa. Então, vamos lá. A função identidade, que é a função y igual a x, a raiz dela é justamente zero, né, quando y é igual a zero, f de x é igual a zero, x é igual a zero. Então, ela é uma reta crescente, ok? Que cruza aqui o meu eixo x no ponto zero. Então, isso significa o quê? Que para valores maiores do que zero, a minha função, quando x é maior que zero, a minha função é positiva, e quando x... Opa! Odeio que não dá para voltar. E quando x é menor do que zero, a nossa função ela é negativa. Então, bom, foi isso aqui, né? Eu acabei de falar. F de x é maior ou igual a zero para x maior ou igual a zero, e ela é menor do que zero para x menor do que zero. Então, a nossa função, eu já vou botar aqui, como que ela fica? X vezes módulo de x, para quando x é maior ou igual a zero, o módulo de x é igual a x, ok? Então, x vezes x, eu fico com x ao quadrado. Então, isso para quando x é maior ou igual a zero. Quando x é menor do que zero, eu tenho o quê? Que o módulo de x é igual a menos x. Então, x vezes menos x, o que eu tenho? X vezes x dá x ao quadrado, né? Eu multiplicando um número positivo por um número negativo, então eu fico aqui com um resultado negativo. Então, menos x ao quadrado para quando x é menor do que zero. E esse é o resultado dessa nossa equação, ok? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com módulo, a gente vai precisar fazer a análise desse sinal, ok? E a gente vai encontrar aí, geralmente, dois valores. Um para quando a gente tem que fazer a análise para quando x maior ou igual a zero, e outro para quando x menor do que zero. Então, essa nossa equação ela é igual a x ao quadrado para quando x é maior ou igual a zero, e menos x ao quadrado para quando x menor do que zero. Todo mundo conseguiu entender esse exemplo? Ficou alguma dúvida? Eu sei que teve um pessoal que entrou no meio do exemplo, mas qualquer coisa eu dou uma voltadinha. Pode explicar de novo? Posso explicar de novo. Vamos lá, novamente. Rebobinando. Vou apagar aqui. E vamos começar? Eu já sei, eu vou voltar. E vamos começar primeiro pensando como se ele tivesse pedido só para a gente resolver o módulo de x. Esquece que tem esse x multiplicando na frente. Então, vamos supor que a questão pedisse só para a gente resolver o módulo de x. Pela definição de módulo, o que a gente viu pela definição de módulo?
Quanto que vale o módulo de x? Qual é o módulo de x? O módulo de x, ele é x, mas quando o quê? Quando x é o quê? Não é sempre que o módulo de x é x. Vai depender do valor de x, do sinal de x. Porque lembra, x pode ser qualquer número real, mas como a gente viu, quando o número real ele é negativo, o módulo, a gente fala de maneira assim, geral, tira o sinal. Mas, na verdade, eu vou voltar, porque a gente estava vendo que, na verdade, tem um conceito geométrico, né? O módulo de um número. Se eu justamente tenho 2 pontos, o ponto -3 e o ponto 5, ok? E eu quero o módulo de -3 e o módulo de 5, não é só eu tirar o sinal. Na verdade, eu quero saber qual que é a distância desses pontos até a origem. Então, na verdade, eu estou fazendo a distância entre 2 pontos. Então, eu faço 0 menos o -3, eu tenho essa distância aqui. E 5 menos 0, eu tenho essa distância aqui. Então, por isso que o módulo de 5 é igual a 5, o módulo de -3 é igual a 3, porque o valor absoluto é a distância desse número que eu estou observando até a minha origem, ok? Pela definição de módulo, o que a gente sabe? Que o módulo de x, ele é igual a x se x for maior ou igual a 0. Quando x é positivo, o módulo de x, ou seja, o valor absoluto de x, a distância de x até a minha origem, é o próprio número. Agora, quando o meu x é negativo, quando o meu x é um número negativo, essa distância, pensa, não existe distância negativa. Então, eu preciso o quê? Multiplicar o meu número por -1. E aí eu consigo encontrar o meu valor absoluto, a minha distância desse número até a minha origem. Por isso que, quando x é menor do que 0, o meu módulo de x é menos x. Então, eu sei que a gente aprende, às vezes, dessa forma, é só eu tirar o sinal. Mas existe aí esse conceito, na verdade, a gente está multiplicando por -1 quando é um valor negativo, e mantendo o número quando é um valor positivo, porque a gente está trabalhando com distâncias, e o valor absoluto é sempre positivo. Então, agora vamos lá para o nosso exemplo. Então, considerando que ele pediu para a gente calcular o módulo de x. Então, a aplicação direta da nossa... meu fone caiu. Aplicação direta da nossa definição de módulo. Então, se x... Vamos fazer assim. Se x é maior ou igual a 0, o módulo de x... Se esforça aí para entender melhor. O módulo de x ele vai ser igual ao quê? Muito bem, vai ser igual a x. Ok? Porque se x é positivo, o meu módulo, eu vou simplesmente repetir o meu x. Se o meu x for menor que 0, o meu módulo de x fica como? X vezes -1. Ou, em outras palavras, menos x. Ok? Então, se a minha questão tivesse pedido só para eu calcular o módulo de x, é isso aqui que a gente teria feito. O valor absoluto é sempre positivo, Juan. O valor absoluto é sempre positivo. Na verdade, você vai... o seu número era negativo. E aí você vai multiplicar por -1, mas o valor absoluto é sempre positivo. Tá bom? Então, a gente fez metade aí da nossa questão. Sempre que a gente tiver uma equação, uma função envolvendo, e que tem uma parte aí envolvendo um módulo, ok? A gente vai fazer primeiro essa análise do sinal para a função que está ali dentro do módulo, ok? E depois a gente vai resolver propriamente essa equação. Cadê meu... Opa, voltei. Então, fazer a análise do sinal. Aqui a gente podia fazer direto, assim, né? Usando a própria definição de módulo, como eu fiz agora, né? Quando a gente sabe o quê? Que quando x maior ou igual a 0, o módulo de x é igual ao próprio x, e quando x menor do que 0, o módulo de x é menos x. Mas, obviamente, nem todas as funções vão ser funções assim que a gente consegue usar direto aí a nossa definição de módulo.
Então, se fosse uma outra função um pouco mais complexa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar graficamente, né? Descobrir a raiz dessa função, ou seja, essa função tem raiz zero, é uma função de primeiro grau, que é crescente. Então, se eu aumento o meu x, a minha função é positiva, e se eu ir com x, valores de x, né, negativos, a minha função é negativa. Então, para f de x maior do que zero, meu x é maior ou igual a zero, e para f de x menor do que zero, x é menor do que zero. É mais ou menos, a gente aqui, de novo, a gente usou direto a definição, porque era módulo de x, e a definição de módulo nos permitia. Mas, no geral, a gente vai precisar fazer essa análise e descobrir para que valores da nossa função, quais os valores da nossa função para x maior ou igual a zero, e para x menor do que zero. E aí, feito isso, a gente resolve, de fato, o que está sendo proposto. Então, ele está pedindo o quê? X vezes módulo de x. Então, na verdade, quando x é maior ou igual a zero, o módulo de x, como a gente viu, é x, ok? E aqui pelo gráfico também, quando x é maior do que zero, a nossa função ela é positiva. Então, x vezes x é igual a x ao quadrado. E quando o nosso x for menor do que zero, a nossa função, o nosso módulo, ele também ele é negativo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar a minha função por menos 1. Então, eu fico com x vezes menos x, e isso dá menos x ao quadrado. Então, esse é o resultado desse meu cálculozinho aqui. Quando x para valores de x não negativos, é x ao quadrado, e para valores negativos de x, é menos x ao quadrado. Agora todo mundo conseguiu entender? Senão eu volto novamente. Voltar já é novamente. Estou falando aí, fazendo pleonasmo. É pleonasmo? Posso estar falando muito mais besteira, hein? Redundância é pleonasmo? Aqui, ó. Cadê? Figuras de linguagem. Bom, vou para o meu exemplo 2. Não, a gente vai para propriedades de módulo. Módulos têm algumas propriedades que são úteis, assim, quando a gente às vezes está resolvendo problemas de módulo, para a gente conseguir, às vezes, sair de uns apertos. Então, 9 propriedades, vamos com calma. Me interrompam sempre que necessário. Bom, a propriedade 1 de módulo, ela diz que o módulo de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao real. Bom, isso a gente viu já pela definição de módulo, né? Que como módulo é o valor absoluto, é a distância geométrica, né, de um ponto até a origem, a gente não trabalha com distância negativa, não existe distância negativa. Então, não existe valor absoluto negativo. Então, por isso, para todo x pertencente aos reais, o módulo de x vai ser sempre positivo ou nulo, ok? Maior ou igual a zero. Então, a primeira propriedade é bem tranquila. A segunda propriedade, ele diz que o módulo de x é sempre maior ou igual a x, para todo x pertencente aos reais. Bom, essa propriedade 2 fica mais fácil da gente provar substituindo, ok? Então, vamos lá, eu peguei módulo de menos 3, por exemplo. Módulo de menos 3 é 3, ok? E 3... Peraí que acho que a demonstração ficou um pouco confusa. Mas o módulo de menos 3 é 3, ok? E o módulo de menos 3 é maior do que o menos 3. Entendeu o que eu quis dizer? Porque o módulo de menos 3 é positivo, é 3. Então, o módulo de menos 3 é maior do que o menos 3, que era o número que eu estava analisando inicialmente. Então, se eu tenho o módulo de um número negativo, o módulo dele, como ele é positivo, sempre vai ser maior do que o número que eu estava analisando. E o módulo de um número positivo é igual ao próprio número positivo. Então, essa propriedade, ela está correta, né? Ou seja, a gente sempre vai ter o módulo de um número vai ser sempre maior do que esse número, quando a gente estiver analisando um número negativo, ou igual àquele número quando a gente estiver analisando aí um número positivo. Ok? A propriedade
3, ela diz que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Que essas duas formas de escrever aqui são equivalentes e são iguais. Então, vamos lá. Para a gente provar essa terceira propriedade, o que a gente vê? O módulo de x, ele, como a gente acabou de ver por definição, ou ele é igual a x, ou ele é igual a menos x. Okay? Se ele for... Então, analisando primeiro só aqui o positivo. Vamos supor que o módulo de x é igual a x. Se eu elevo os meus dois lados dessa minha igualdade ao quadrado, o que eu fico? Com o módulo de x ao quadrado é igual ao quê? X ao quadrado. Da mesma forma, né? Menos, se eu tenho módulo de x igual a menos x, e aí eu elevo essa igualdade, os dois lados dessa igualdade ao quadrado, eu fico com o quê? Com menos x também ao quadrado. Bom, menos x ao quadrado, qualquer número, né, elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, sempre vai dar um número positivo. Então, eu fico que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, independente se o meu x é negativo ou positivo. Bom, e aí se depois eu coloco a raiz quadrada, eu tiro a raiz dos dois lados dessa minha equação, o que eu fico? Eu fico com a raiz quadrada do módulo de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Bom, essa raiz aqui eu posso cortar com esse meu elevado ao quadrado, ok? Então, eu fico que módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Pode parecer um pouco redundante, mas às vezes tem alguns exercícios que a gente acaba usando essa propriedade, enfim, e pode ser interessante. A propriedade 4, ela diz que a multiplicação, o módulo da multiplicação, de uma multiplicação, é igual à multiplicação de dois módulos. Então, se eu tenho x vezes y e o módulo disso, isso é equivalente ao módulo de x vezes o módulo de y. E para provar a propriedade 4, a gente já vai usar a propriedade 3. Matemática é assim, a galera não dá ponto sem nó. Então, o módulo de x vezes y, como a gente acabou de ver pela propriedade 3, é equivalente ao quê? X vezes y elevado ao quadrado e a raiz quadrada disso tudo. Ok? Veja bem, eu só substituir módulo de x por módulo de x vezes y. E no caso de outras raízes com potência par. Na P3, tipo raiz à quarta potência. Não. O módulo de x, a gente só considera que ele é equivalente à raiz quadrada de x ao quadrado. Ok, Juan? Só funciona para... Não é para qualquer potência par, não. Só para 2. Então, aqui eu só usei a propriedade 3 na propriedade 4. Ok? Raiz quadrada de xy ao quadrado, pela regra aqui, né, de potenciação, uma propriedade de potenciação xy, quando eu tenho a potência de uma multiplicação, é a mesma coisa que o quê? Que eu tenho a multiplicação dessas duas potências. Então, eu posso trazer xy, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo isso sob uma raiz. Novamente, a gente tem uma propriedade análoga na radiciação. Então, a raiz quadrada de uma multiplicação é o que? Nada mais é que a multiplicação de duas raízes quadradas. Então, a raiz disso daqui tudo é equivalente à raiz de x ao quadrado vezes raiz de y ao quadrado. Ora, de novo, usando a propriedade 3, o que a gente sabe? Que a raiz quadrada de x ao quadrado nada mais é que o módulo de x. E a raiz quadrada de y ao quadrado nada mais é que o módulo de y. Então, eu posso substituir isso aqui por módulo de x vezes módulo de y. Então, eu acabei provando que no módulo também, o módulo de uma multiplicação é equivalente à multiplicação desses dois módulos. Ok? Analogamente, a propriedade 5 é uma divisão. É o módulo de uma divisão e depois a divisão de dois módulos. Obviamente, quando y diferente de zero. Porque lembra, se y for igual a zero, não existe essa divisão, né? Essa divisão por um número por zero. Então, essa propriedade ela só é válida para quando eu estou avaliando aqui dois números e que y é diferente de zero.
dois números, duas funções, enfim, que y é diferente de zero. Então, essa daqui eu vou deixar para vocês tentarem demonstrar em casa, mas é o mesmo pensamento da propriedade 4. A gente só vai mudar a operação, que antes era multiplicação, vai passar a ser uma divisão. A propriedade 6 é a propriedade, acho que é um pouquinho mais chatinha de fazer a demonstração, mas ele diz que a soma de dois módulos vai ser sempre maior ou igual que o módulo da soma. Bom, a forma de demonstrar essa propriedade a gente fala que é a prova por redução ao absurdo. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer o inverso, e aí a gente vai ver que não vai dar certo, e por conta disso a gente prova que o oposto é verdadeiro. Então, é meio que a gente nega para dizer que isso aqui é verdade, porque o oposto não é verdade. Então, vamos lá. Então, a gente vai dizer que o módulo de x mais o módulo de y é menor do que o módulo de x mais y. A gente vai tentar provar o contrário. Bom, eu elevei os dois lados dessa minha desigualdade ao quadrado, então eu fico com o quê? Módulo de x mais módulo de y ao quadrado é menor do que o módulo de x mais y ao quadrado. Bom, o módulo, isso daqui, módulo de x mais módulo de y ao quadrado, nada mais é que um produto notável. Então, esse produto notável a gente sabe, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o quê? Menor do que o módulo de x mais y ao quadrado. Bom, desculpa. Esse módulo daqui eu consigo tirar esse módulo daqui de dentro, por quê? Porque como eu estou elevando ao quadrado, eu sei que esse resultado vai ser positivo. Então, o módulo de x mais y ao quadrado, nada mais eu posso tirar esse módulo, isso vai ser equivalente a x mais y ao quadrado. Aqui, daqui para cá, eu tirei o módulo de todos esses que estavam elevados ao quadrado, porque, novamente, a gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, então é uma redundância, eu fazer, na verdade é equivalente, o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, então x ao quadrado, mas aqui eu já usei a propriedade 4, ok? Que é o quê? A multiplicação de dois módulos é a mesma coisa que o módulo de uma multiplicação. E aqui eu expandi também esse produto notável, que ficou com x ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado. Bom, tudo que é igual de um lado da desigualdade, eu corto com o que é igual do outro lado da desigualdade, porque se eu passar para cá, fica menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu fiquei que duas vezes o módulo de xy é menor do que duas vezes xy. Bom, esse 2 eu corto com esse 2, divido tudo por 2. Então, eu fico que o módulo de xy é menor do que xy. Bom, a gente viu pela propriedade 2 que o módulo ele é o quê? Sempre maior ou igual. Nunca menor do que o meu número. Então, isso aqui é um absurdo, isso não existe. Então, a gente prova que o contrário existe. Então, módulo de x mais módulo de y é maior ou igual ao módulo de x mais y. Se alguém tiver dúvida, pode falar. As propriedades 7, 8 e 9, elas são bem similares, E ela diz o seguinte, se x é igual a k... na verdade, eu vou ler a propriedade primeiro e depois a demonstração. Eu já fui direto para a demonstração. Ele diz o seguinte, se k é maior do que zero, então, o módulo de x ele só vai ser igual a k se x for mais ou menos igual a mais ou menos k. Ele diz que módulo de x vai ser menor do que k se somente x for um número que tiver entre menos k e k. E o módulo de x só vai ser maior do que k quando x for menor que menos k ou maior do que k. Lembrando que k é um número real qualquer maior do que zero. Então, vamos lá. Provando cada uma dessas propriedades, na propriedade 7, a gente considera o quê? Que x é igual a k. Então, se x é igual a k e se x é maior do que zero, o módulo de x nada mais é do que o quê? O próprio x, o próprio k, já que a gente considera que os dois são iguais.
Se x for menor do que zero, o módulo de x é menos x. Então, x vai ser igual a menos k. Opa, provamos, então, que se o módulo de x é igual a k, x só pode ser igual a mais ou menos k. Se x for menor do que k. Então, de novo, se a gente agora analisa x maior do que zero, o módulo de x é igual a x, ok? Já que x é positivo. E a relação é que x é menor do que k. Então, x, quando x é maior do que zero, x é menor do que k. Se x é menor do que zero, o módulo de x é menos x. Então, a gente tem o quê? Que menos x é menor do que menos k. Então, gente, olha só. Isso aqui é módulo de x, módulo de x, módulo de x. Tá faltando isso aqui. Módulo de x igual a k, módulo de x igual a menos k e módulo de x maior que k. Então, se o módulo de x é menos x, então eu fico com o quê? Menos x é menor do que menor do que k. Então, multiplicando tudo por menos 1 para o meu x ficar positivo, então eu fico que x é maior do que menos k. E a propriedade 9, que ela diz que se módulo de x é maior, considerando o módulo de x maior que k. Então, se x é maior do que zero, módulo de x é igual a x, ou seja, x é maior do que k. Se x é menor do que zero, o módulo de x é igual a menos x. Então, menos x é maior do que k. E, de novo, multiplicando por menos 1, eu tenho que x é menor do que menos k. Bom, essas são as propriedades de módulo. Eu preciso apresentá-las para vocês. Precisa saber todas as propriedades de módulo de cor, enfim, não. Né? No mundo ideal, sim, mas na realidade, não. Né? Mas eu acho que algumas coisas precisam estar entendidas, como a propriedade 1, que é a definição de módulo, né? A propriedade 2, que é justamente... Isso acho que vai evitar que vocês tenham alguns erros, às vezes, de vocês terem um senso crítico, de às vezes ver uma questão e notar, olha, não pode ser essa resposta, porque o meu módulo nunca pode ser menor que o meu número que eu estou analisando. Né? E eu acho que essas propriedades do produto e da divisão também são bem úteis. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, se tiver, pode mandar no chat. Eu acho que agora a gente tem um exemplo. Não, a gente não tem exemplo. A gente tem um exemplo, mas a gente vai falar um pouquinho de equações modulares. Né? Que, na verdade, aquele primeiro exemplo já foi ali uma equação modular, né? Mas, bom, formalmente, né, a equação modular, elas são equações que podem ser reduzidas à forma, né? Módulo de f de x igual a g de x, né? E aí, com as propriedades que a gente já viu, a gente sabe que esse g de x, ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque pela propriedade 1, a gente viu que o módulo de uma função ou de um número é sempre maior ou igual a zero, ok? Pela propriedade 1. E também, se a gente tem aí um g de x positivo, né? O nosso f de x, pela nossa propriedade 7, é o nosso módulo. Nosso f de x, ele sempre vai estar aí um valor entre mais ou menos g de x, que era a nossa propriedade 7. Cadê? Nossa propriedade 7, que dizia isso, que o módulo de x é igual a k, então x é um valor mais ou menos k. Então, se eu tenho aqui uma equação, módulo de f de x igual a g de x, então, o nosso f de x, ele tem que ser um valor aí mais ou menos g de x. Acho que a gente fazendo esse exemplo 3, eu meio perdi as contas aí, né? Que esse é o nosso exemplo 2. Acho que vai ficar mais fácil. Então, ele pede para a gente calcular o módulo de 2x menos 1 igual a 4. O que a gente vai começar a fazer? Quando a gente está resolvendo equações desse tipo, a gente sempre vai ter duas situações. Ou o nosso x ele é igual a k, ou x é igual a menos k, né? Analisando aí a nossa propriedade 7. Porque tanto o módulo de k quanto o módulo de menos k vão dar k. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho módulo de 2x menos 1 igual a 4, isso significa que 2x menos 1
ele pode ser igual a 4 ou pode ser igual a menos 4. Porque quando eu faço módulo dessa minha equação aqui, eu vou encontrar sempre 4 positivo. Não sei se vocês conseguiram entender. Se eu resolvo essa equação aqui de dentro, 2x menos 1, e essa equação dá 4, só que como eu estou aplicando o módulo, isso implica o quê? Que eu tenho a possibilidade desse resultado ter sido positivo ou negativo, mas que quando eu apliquei o módulo, ele fica só positivo. Então, quando eu tenho equações modulares, o que eu vou fazer? Eu vou resolver o que está dentro do módulo, considerando que eu tenho duas possibilidades, que a minha resposta tenha sido positiva, que o meu resultado tenha sido positivo, ou que o meu resultado tenha sido negativo, e aí quando eu apliquei o módulo, ficou tudo positivo. Então, equações modulares para a gente resolver sempre assim, a gente vai olhar aqui para dentro e vamos resolver de forma que ou 2x menos 1 é igual a 4, o meu valor positivo do módulo, ou 2x menos 1 era igual a menos 4. E aí, quando eu apliquei o módulo, ele também ficou positivo. Então, fazendo isso, se a gente fizer aqui o passo a passo, 2x menos 1 igual a 4. Na verdade, eu vou ficar o quê? Com 2x igual a menos 1 passa para cá positivo, então eu fico com 2x igual a 5, e x é igual a 5 sobre 2. Tá, que eu deixei 5 sobre 2, ou também poderia ser 2,5. E a gente tem a outra possibilidade, de que 2x menos 1 tenha dado menos 4. Então, 2x, o menos 4 passa para cá, mais 1, então eu fico com 2x igual a menos 3, e x igual a menos 3 sobre 2. Então, ótimo. O meu conjunto de solução, comeu ali um pouquinho, é o quê? X pode ser 3 meios ou x pode ser 5 meios. Então, de maneira geral, quando a gente tem uma equação modular, da mesma forma como uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, a gente quer saber para que valores de x essa nossa igualdade ela é verdadeira. Só que essa nossa igualdade aqui, ela pode ser verdadeira, como a gente está trabalhando com módulo, ok? A gente vai ter duas possibilidades de que essa nossa equação tivesse o resultado de 4 positivo ou de menos 4, porque o módulo de mais 4 e menos 4 é igual a 4. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com essas duas soluções, ok? Porque se eu substituir aqui menos 3 sobre 2, e se eu substituir 5 meios, resolver essa minha equação e tirar o módulo, eu vou encontrar o resultado igual a 4. Todo mundo entendeu esse exemplo? Silêncio. Eu não sei se vocês entenderam, se vocês não entenderam, se vocês... Tá. O silêncio nunca é uma coisa boa. É sempre um pouco desesperador. Não, ok. Vamos lá. Vamos pensar numa outra forma aqui. Deixa eu pensar numa outra forma. Vamos fazer... vamos fazer... assim... A gente já sabe que o resultado dessa equação é menos 3 sobre 2 e 5 meios. Vamos tentar substituir aqui e vamos ver se vocês conseguem entender o que eu fiz. Eu sei que esses resultados são um conjunto de solução dessa equação aqui, então significa o quê? Que se eu substituo esses valores aqui no meu x, isso tem que dar, essa igualdade tem que ser mantida. Então, vamos lá. Primeiro eu vou usar o menos 3 sobre 2. Então, vamos lá, 2... Como é que é a minha equação? Módulo de quê? De 2 vezes menos 3 sobre 2 menos 1. Ok? Bom, o módulo, quando a gente está fazendo aí, né, uma expressão com módulo, é como se a gente tivesse um parênteses. A gente resolve tudo que está dentro e depois tira o módulo, né? Então, vamos lá. 2 vezes menos 3 sobre 2, esse 2 corta com esse 2, então eu fico com menos 3. Menos 3 menos 1 é menos 4. Então, isso daqui dá módulo de menos 4.
Módulo de menos 4, a gente acabou de ver que é o quê? 4 positivo. Ok? E agora eu vou utilizar outra solução dessa minha equação. 2 vezes 5 sobre 2 menos 1 e o módulo disso. Novamente, 2 que multiplica, né? 5 sobre 2, isso aqui eu corto, né? 2 com 2, então eu fico com 5 menos 1. Isso daqui é módulo de 4. Também é igual a 4. Então, o que eu estava dizendo é que toda equação modular, a gente sempre tem que pensar que existem, toda equação do tipo módulo de x igual a k, onde k é um número, a gente sempre vai ter duas possibilidades. Ou esse resultado que está aqui dentro do módulo, ele é o meu k positivo, ou esse resultado que está aqui dentro do meu módulo, ele deu menos k. Porque aí, quando a gente faz o módulo dessa minha raiz daqui, dessa minha equação, ela sempre vai ser positiva. Então, a gente tem que pensar que a gente tem duas possibilidades. Ou o resultado, a operação aqui dentro, resultou em um número negativo, e quando eu extraí o meu módulo, ele ficou positivo, ou esse meu resultado, essa minha expressão, deu origem a um número positivo, que quando eu extraí meu módulo, ele continuou positivo. Então, o que a gente fez aqui foi... Aí, quando a gente tiver equações desse tipo, a gente vai fazer essa mesma forma. A gente vai pegar essa minha equação, que está aqui dentro do meu módulo, e a gente vai resolver ela dessas duas formas, considerando o quê? Que o meu resultado era positivo, primeiro, ou faz, né, a ordem, ou que esse meu resultado era negativo. E aí eu tenho um conjunto solução formado por dois valores que mantém essa igualdade. Deu para entender ou não? Pode anotar. Sei que essa resposta foi de mais um tempinho atrás, mas... Pensem como se fosse uma expressão, né? Enfim, que eu estou ali resolvendo uma expressão, conseguir entender melhor. Né? Igual quando a gente tem uma expressão que a gente resolvia lá, tipo 2 mais 5, menos 7, mais 8, enfim. Só que como a gente estudou lá pela definição, lá, né? A equação é uma expressão aberta. Né? Então, a gente tem aqui uma variável, né? E esse valor aqui, né? Esse x, existem certos valores que vão satisfazer essa nossa igualdade. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma série de operações, ok? E depois dessas operações, a gente extraiu o módulo. Então, a gente sempre vai ter duas possibilidades, né? Porque quando a gente extrai o módulo, o resultado sempre vai dar positivo, mas antes da gente extrair o módulo, o resultado ele poderia ter sido negativo ou positivo. Como menos 4 fica mais 4? O menos 4 fica mais 4. Vitor, eu não sei se você estava desde o início da aula, mas a gente viu que alguns conceitos, a gente viu o conceito, por exemplo, de valor absoluto, e o módulo nada mais é do que uma distância geométrica. Então, se eu tenho um número, menos 4, por exemplo, e eu posiciono ele na reta dos reais, aqui é a reta dos reais, e eu tenho aqui menos 4 e eu tenho 0. O módulo, ou o valor absoluto, geometricamente, nada mais é do que eu ver a distância desse número até a origem dos reais. Então, até o 0. E a distância desse número é o quê? É de 4 unidades. Então, é por isso que o meu módulo ele é sempre positivo, porque eu estou tratando de uma distância, né? Pela definição, ele é a distância de um ponto até a origem. E por isso que o módulo de 0 também é 0, porque a distância de um ponto que está na origem é nula, né? Não tem distância nenhuma. E por isso também que, enfim, se eu tenho aqui um número positivo, o meu módulo ele vai se manter, vai ser o próprio número, né? E vai se manter ali positivo. Então... Não, tudo bem, não tem importância, não. É só que eu estava querendo confirmar, porque isso a gente tinha visto no início de por que um número negativo ele fica positivo.
porque a gente está falando da distância desse número até a origem. O Juan falou, o módulo gera um resultado positivo e negativo. Na verdade, o módulo, ele sempre vai gerar um resultado positivo, mas o meu número, originalmente, ele poderia ser negativo ou positivo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O que está, a função ou o meu número que está aqui dentro, ela poderia ter um sinal positivo ou negativo. E depois que eu apliquei o módulo, ele fica só positivo. Então, por isso, quando eu quero achar todas as soluções possíveis, eu preciso analisar também a possibilidade de que aqui dentro o resultado era um número negativo. Não, tudo bem, Juan. Mas você disse isso na última aula, eu me recordo. Ai, Vitor, o que eu falei na última aula? Eu não sei, eu não consegui entender o que você disse. Eu falei muita coisa. O módulo não representa a raiz. A distância do 4. Eu falei na última aula, gente, não lembrava. Mas, não, a raiz quadrada é um outro conceito, né? Enfim, a operação oposta de quando você eleva ao quadrado, né? Mas... mas o módulo não representa a raiz. O módulo, ele representa a distância de um ponto, enfim, a origem. Ou, né, você pode estar comparando, enfim, né, o valor absoluto é sempre a distância entre dois pontos. E a gente fala que o módulo é o valor absoluto de um número, quando a gente está olhando, considerando a distância desse número até a origem. Vitor, eu não sei se eu entendi bem a sua dúvida, e eu não sei porque eu falei na última aula. Tá. Bom, então, já são 6h23, né? Deixa eu ver qual era o outro slide. Era mais um exemplo, eu não vou começar esse outro exemplo, né? A gente vai continuar. Sei que módulo, eu acho que é um conceito, assim, pelo menos o conceito de equações modulares, depois a gente vai ver função modular, inequação modular, acho que é um conceito novo, assim, né? Muita gente, acho que, né, antes... ele é bem teórico e eu acho que quando a gente aprende, assim, a gente aprende só com aquilo, né? Faz o módulo de um número e a gente tira o sinal do número. A grosso modo é isso, mas existe todo... eu acho que equação modular, inequação... Isso é matéria de vestibular, né? Mas provavelmente eu acho que é matéria de último ano, segundo ano. Sim, eu acho que vocês veem isso em física, né? Módulo do... eu vou falar besteira. Do vetor, né? Sei lá, direção, sentido do vetor, e aí ver alguma coisa, né? Ai, meu Deus. Se Stefan ver isso, vai ficar, não é possível que você não sabe. Mas, enfim, eu sei que vocês veem física, esse conceito mais físico, né, do módulo. Mas aqui a gente vai ver equações, vamos ver inequações, e aí é um conceito mais abrangente do que só tira o sinal do número, né? Quando você está trabalhando só com número, fica meio que, tira o sinal do número. Mas a gente expande esse conceito para funções, para equações. Então, eu acho que por isso que fica um pouco mais complexo. Mas a gente vai continuar na próxima aula. Eu vou mandar esses slides para vocês releem, tentem fazer novamente esses 2 exercícios, e aí a gente continua devagar na próxima aula. E aí, se for preciso, a gente faz mais uma aula de módulo. Eu, a princípio, tinha pensado em 2, mas a gente pode fazer 3, enfim. Esse sábado a gente tem a nossa revisão, então quem quiser participar aí, acho que vai ser legal. A gente vai ver todo esse nosso primeiro conteúdo aí desse primeiro semestre, que na verdade a gente teve aí 3 meses, né, quase 4. Vai ser Mayara Land. Uhul! Vem todo mundo como? Trazendo sua garrafa de café, só drogas. Essa Mayara Land só pode drogas lícitas, tá bom? Só. Então é a garrafa de café. Começa às 1h30. Só números. 1h30. Sim, muitas atrações confirmadas, tá? Funções, equações, inequações, assim. Só galera top, assim, do cenário mundial. 1h30 é meu horário de acordar do sábado.
kit drogas legalizado. Só café e chocolate. Isso aqui, como a família tradicional brasileira aprova. Olha, excelente, tá, Vitor? Você já vai acordar aí numa era lente. E ainda melhor de tudo, é um horário amigável com as Olimpíadas, porque esse horário não tem jogos, então ninguém pode me culpar que ficou perdendo alguma medalha do Brasil, tá? Porque é madrugada em Japão, então é muito aquele meme, né? Estuda enquanto eles dormem. Então, enquanto no Japão a galera tá dormindo, vocês estão estudando para o vestibular. Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Se alguém tiver... Vou interromper aqui a gravação. Cadê? Sempre levo uma surra.